Oiê, tudo bem, gente? Nessa aula a gente vai falar sobre a Hannah Arendt, né? Hannah Arendt é uma filósofa importantíssima, uma filósofa que vai escrever diversas obras, que vai ser uma mulher de ascendência judia, que vai experimentar a Segunda Guerra Mundial, então que vai estar ali, né, na Alemanha durante a Segunda Guerra, que vai se exilar nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra e vai fazer sua carreira acadêmica toda nos Estados Unidos. A Hannah Arendt é uma pensadora que vai trazer para a gente diversos elementos, né, diversas questões que eu acho que são muito importantes. A gente vai se debruçar aqui nessa aula sobre três elementos, três conceitos que são defendidos pela Hannah Arendt ao longo das suas obras, tá? Vou analisar com vocês aqui dois conceitos que ela traz na obra que se chama As Origens do Totalitarismo, tá bom? Então, lá nas Origens do Totalitarismo, a Hannah Arendt vai falar pra gente da perspectiva imperialista. Então, ela vai analisar um pouquinho como essa perspectiva imperialista, ou seja, né, essa necessidade dos países mais poderosos economicamente, politicamente, entrarem nos outros países, dominarem o seu território e explorarem esse território e as suas populações nativas em prol do lucro, né, em prol da riqueza desses países metrópoles, né, das metrópoles que a gente chama. Então, o imperialismo como essa necessidade de conquistar outros territórios e outros povos e de impor uma língua, uma cultura, uma religião, para que esse instrumento todo, essa constituição toda de poder, pudesse trazer lucro e cada vez mais, claro, poder econômico, político para esses países, né? Então a Hannah Arendt vai analisar o imperialismo como o grande evento histórico que vai dar origem às relações de poder que vão se estabelecer e que vão derivar muito mais tarde na Segunda Guerra Mundial. A Hannah Arendt vai falar de um efeito bumerangue, né? Ela vai dizer que essas nações europeias que por primeiro entram nos territórios americano, africano, para colonizar esses territórios e estabelecem essas relações de poder que colocam algumas raças como superiores às outras e que impõem uma cultura, que impõe um modo de vida, uma religião, que esse mesmo processo de hierarquização, né, ele vai se dar depois no arcabouço do nazismo ali durante a Segunda Guerra, quando eu tenho essa questão da raça ariana ser superior a todas as outras e a efetivação desse sentimento do antissemitismo, né, desse sentimento que vai colocar os judeus como um grupo socialmente inferior e que deve ser exterminado, né, da face da terra. Então, acho que um primeiro conceito aí da Hannah Arendt que é importante a gente saber é esse, que para ela, né, o imperialismo é o primeiro grande evento histórico que vai gerar essa estruturação de poder em classes, em que uma é superior à outra, e que isso vai, como um efeito bumerangue, sair da Europa e ir para a África, por exemplo, e depois voltar para a Europa, né, em forma de relação de poder dentro dos próprios elementos ali, né, dos próprios cidadãos, dos próprios indivíduos europeus, né, e isso vai se dar durante a Segunda Guerra. Então, acho que esse é um primeiro conceito ali das origens do totalitarismo, que é bastante bacana da gente conhecer. O segundo conceito, que também está nessa obra, né, é o conceito de mentalidade alargada. A Hannah Arendt, ela vai falar sobre a importância da gente conseguir dialogar com o diferente, tá? Então, da gente conseguir ver o mundo de uma perspectiva diferente da nossa, e ela vai falar sobre a importância desse processo
para que a gente possa construir uma sociedade mais democrática, em que essas relações de poder não se tornem violentas a ponto de eu precisar dizimar o outro, de eu precisar destruir o outro. Então, a mentalidade alargada é essa ideia de conseguir, a partir do diálogo, construir relações em que eu respeite pontos de vista diferentes dos meus. Para isso, gente, eu preciso estar aberto, eu preciso estar aberto a escutar, eu preciso estar aberto a conhecer outras visões diferentes das minhas. E eu preciso entender que não existe uma verdade absoluta, né? Ou uma forma de ver o mundo que seja melhor que as outras, mas que existem várias e essas várias formas têm que ser valorizadas. Então, a ideia de mentalidade alargada é muito importante. E é interessante porque essa ideia de mentalidade alargada, ela vai estar relacionada na obra da Hannah Arendt com o ódio, né? Ela vai falar do ódio utilizado como instrumento político. Então, dessa ideia de que as pessoas odeiam a política e se elas odiarem a política é melhor para quem está no poder, porque quanto mais eu odeio a política, mais eu me separo dela e mais as pessoas que detêm o poder vão continuar no poder, porque eu não me interesso pela política. E ela vai falar também do ódio como instrumento político, porque não tem nada mais efetivo para eu continuar no poder do que separar grupos e fazer com que esses grupos se odeiem. Se eu tenho uma relação, né, de ódio entre dois grupos, se eu polarizo uma situação, eu vou ter, para quem está no poder, muito mais espaço de tomada de decisão e de imposição. Então, o autoritarismo, ele nasce também dessa necessidade de promover o ódio entre grupos. Então, o ódio é uma ferramenta política muito poderosa, né? Se eu faço as pessoas se odiarem, eu consigo me manter no poder e eu consigo estabelecer um sistema mais autoritário de poder. Então, essas ideias estão todas lá nas origens do totalitarismo e acho que são ideias muito interessantes para a gente usar tanto no nosso texto quanto em reflexões sobre a nossa realidade, né? A nossa atualidade. Então, acho que a Hannah Arendt é muito atual nesse sentido, né? O quanto que a gente pode trazer realmente essas reflexões que ela faz para a nossa realidade. E aí, quero abordar com vocês uma segunda obra, que é bastante importante e conhecida da Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, né? Ou um relato sobre a banalidade do mal. Nessa obra, que é uma obra resultado de uma viagem que a Hannah Arendt faz, ali ela sai dos Estados Unidos a convite da revista New Yorker e ela vai até Jerusalém cobrir o julgamento do Eichmann. O Eichmann, gente, é um dos generais nazistas mais importantes, né, durante a Segunda Guerra, um dos braços direitos do Hitler, que vai ser responsável pela logística de transporte dos judeus até os campos de concentração. Então, o Eichmann vai ser julgado em Jerusalém e esse julgamento vai se transformar num grande circo midiático em que todo mundo volta os olhos para a condenação, né, desse último, entre aspas, dos judeus aí, dos judeus não, né, dos nazistas, perdão. Esse último dos nazistas que ainda está vivo e que vai ser encontrado, né, ele estava exilado na América do Sul, na Argentina, ele vai ser encontrado, vai ser levado para ser julgado em Jerusalém. Esse julgamento, gente, ele é muito importante tanto para os alemães, porque ele serve como essa expiação dos pecados alemães, né, durante a Segunda Guerra. Então, a Alemanha quer muito que o Eichmann seja condenado, porque ele é justamente essa figura que representa, né, os horrores do nazismo. E ele é uma espécie de catarse coletiva, né, de sentimento de vingança coletivo dos judeus. Então, muitos judeus, né, vão ali que foram familiares ou que foram vítimas do Eichmann vão depor nesse julgamento. Existe toda ali uma mídia em volta disso. A Hannah Arendt vai até Jerusalém cobrir esse julgamento. E dessa cobertura do julgamento, ela não escreve só ela não escreve só para a revista New Yorker, mas ela também escreve um livro que vai fazer uma análise bastante controversa e importante sobre essa situação. Então, quando a Hannah Arendt vai analisar o julgamento do Eichmann, o que ela vai trazer para a gente?
ela vai trazer para a gente a seguinte ideia, né? Ela vai dizer que o Eichmann é um sujeito comum, ele é um cara burocrata, cumpridor de ordens, e que ele vai, no seu discurso, justificar todas as atrocidades que ele fez a partir dessa lógica, de que ele só estava cumprindo ordens, de que se não fosse ele seria outra pessoa, enfim, ele vai pegar a culpa e colocar toda a culpa no sistema. E qual a crítica que a Hannah Arendt vai fazer? Ela vai dizer, olha gente, isso é um processo histórico. Quando você tem a hierarquização de dois grupos, então presta muita atenção nisso, né? Quando você tem a hierarquização de dois grupos por meio do discurso, então eu tenho um grupo superior, um grupo inferior. Esse grupo inferiorizado, ele vai ser inferiorizado historicamente pelo discurso, pelas piadas, pelas histórias, né? Por todas as condições discursivas que vão colocando esse grupo como inferiorizado. Vai chegar um momento que esse grupo foi desumanizado. Então, o que é superior é humano, quem é esse grupo inferiorizado é desumanizado. Não é mais passível de ser visto como um ser humano. Uma vez que existe essa desumanização, o que acontece em seguida é a justificativa de todo o mal cometido contra esse grupo. É só a gente pensar, né, no que aconteceu na Segunda Guerra, que é justamente do que a Hannah Arendt está falando, em relação à raça ariana e os judeus. Então, os judeus são colocados como essa raça inferior, são discursivamente inferiorizados historicamente, então durante anos, né? Até que eles são desumanizados, então é tirada a humanidade desses judeus e justifica-se o mal cometido contra eles, né? Então eles se tornam não só um grupo desumanizado, mas um grupo que representa um perigo e que deve ser, portanto, exterminado, né? Então, o que a Hannah Arendt traz para a gente lá um relato sobre a banalidade do mal, né? Ela traz uma crítica que é, nos discursos existe um perigo muito grande, porque é no discurso que começa a hierarquização, a relação de poder entre grupos, e é a partir dessa relação de poder entre grupos que um grupo é inferiorizado, é desumanizado, é demonizado, então transformado num retrato do mal, que, portanto, precisa ser destruído, né? Então, essa ideia, gente, é muito importante para nós entendermos o que acontece até hoje com qualquer grupo que a gente denomina minoria, normalmente, né? Que não é uma minoria porque é em menor número, mas porque é inferiorizado pelo discurso. Todos esses grupos que são inferiorizados pelo discurso, eles tendem a ser desumanizados, demonizados e sofrer violência psicológica, física, e essa violência ser uma violência naturalizada, banalizada. Isso é a banalidade do mal, né? Isso é a naturalização do mal. É uma naturalização construída discursivamente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai nessa ideia de mas é só uma piadinha, mas eu só estou falando, né? Esse só estou falando, esse só é uma piadinha. É o que constrói discursivamente hierarquias que matam, né? Que violentam. Então, é isso. Fiz um resumo rápido aqui das ideias principais da Hannah Arendt, que você pode usar tanto no seu texto, quanto para refletir sobre a nossa sociedade atual. Combinado? Um beijo para você, te vejo na próxima aula e até lá!